Oiê, meus raios de sol, tudo bem com vocês? Olá, meus raios de sol, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente aqui para o canal, para vocês entenderem um pouco como é que o tarô entrou na minha vida, tá? Eu tenho uma avó materna, tá? E essa avó materna, poderíamos dizer que ela é chamada hoje de cartomante. Por quê? Porque ela lia as mãos. E eu cresci com isso, né? Eu cresci vendo minha avó ler as mãos, eu cresci minha avó sentindo as coisas, recebendo avisos. Minha mãe tem uma mediunidade muito forte e eu cresci realmente nesse meio, né? Muitas vezes você vê, às vezes as coisas acontecem de uma forma muito inusitada, né? Eu entrava na sala de atendimento com a minha avó, eu ficava do lado, prestando atenção em tudo que era falado. Às vezes as pessoas não entendiam muito, né? Eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos, e como eu fui criada no Rio, e minha avó morava em São Paulo, nós vínhamos do Rio passar férias em São Paulo e eu estava sempre com a minha avó. Ela era um xodozinho, era a netinha do coração dela e ela para mim era a minha avó mais amada do que tudo. Enfim, eu passava os dias com ela e na sala de atendimento. Nunca entendi muito o porquê disso, achava até muito engraçado, né? Pelas perguntas, porque se resumia sempre assim: ai, quando que eu vou encontrar um amor? Como é que eu vou ganhar dinheiro? E às vezes eu até falava com ela, puxa, chamava ela de Kika. Kika, por que isso, né? Ah, porque ela tá infeliz, porque ela isso. E às vezes a gente entrava numas. Eu perguntava, ela me respondia, tentando esclarecer mais ou menos tudo o que acontecia, né? E foi passando o tempo, eu fui crescendo. Na realidade, assim, eu criei o hábito de toda vez que eu tinha dúvida sobre qualquer coisa, vó, o que que eu faço? Eu chamava Kikinha, o que que eu faço? Me ajuda. E foi indo, foi muito engraçado porque eu tive vários episódios com ela, de minha avó, realmente quando ela sentia, ela olhava para as pessoas, ela sentia já, ela não precisava fazer nada, ela usava como um artifício a mão, a pessoa estendia a mão para ela e ela ia fazendo rabiscos na mão. Nem ela sabia o porquê, né? Mas ela ia rabiscando a mão. Mas ela, na realidade, quando chegava perto da pessoa, já sabia tudo. Ao ponto, assim, qualquer coisa, viu, gente? Era impressionante. Quando ela viu o meu ex-marido, pai dos meus filhos, ela viu ele pela primeira vez junto comigo, ela falou, você vai casar com ele. Então, assim, era uma coisa muito bizarra. E foi passando, eu fui me interessando sobre o assunto, mas eu sempre tive um certo receio. Eu fui batizada na católica, crismada na católica, tudo bonitinho como manda o figurino. Mas aí você vai criando uma certa curiosidade. Eu falo assim, puxa, como é que ela faz isso, né? Que mediunidade forte. Pouquíssimas, eu nunca vi minha avó incorporar nada disso. Às vezes a gente até perturbava um pouquinho, mas puxa, o que que você sente? Como é que é? Você ouve vozes? E ela falava que não, você via ela, você estava com ela sempre uma pessoa muito normal, natural. Eu lembro que uma certa vez nós brincamos com ela até na cozinha da casa dela, e sentamos na mesa redonda e eu falei, vamos brincar de uma sessão? Vamos, você vai falar algumas coisas pra gente, vai fazer previsões aqui. E sentou eu, meu irmão, eu lembro que minha irmã, minha mãe do lado, nós estávamos todo mundo ali na mesa sentado e ela, engraçado, minha avó nunca bebeu e não fumava. E aí na hora que ela começava a fazer, ela fez essa sessão, daqui a pouco ela incorporou uma cigana. E aí ela começou a fumar e beber. Ela tomava vodka, ela pediu vodka, ela tomou vodka pura, ela virava assim como se fosse água. E aí ela foi falando uma série de coisas, eu lembro que meu irmão até estava com uma namorada do lado e perguntava, e ela ia respondendo. Até que ela começou, eu preciso trazer alguns recados, e num desses recados era sobre minha tia, que teria um problema de saúde e ela via risco de vida para minha tia,
que era filha dela, uma das filhas dela, irmã da minha mãe. E aí ela realmente ficou muito mal, ela começou a ter uma crise de choro, e aí ela voltou, encerramos a sessão, e aí foi. E depois nunca mais ela quis fazer isso, né? Porque, gente, tem os dois lados. Por um lado, todo mundo deve pensar assim, puxa, como é bom, né? Você, às vezes, ter uma intuição, saber o que tá por vir, e a gente até se prevenir. Mas, por outro lado, pensa quando é com os nossos. Hoje eu tenho problemas sérios, porque assim, eu tenho um casal de filhos e principalmente minha filha, ela tem muita curiosidade, né, de saber, puxa, como é que é isso? Ah, vamos tirar umas cartinhas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E até para eu ver e às vezes ter as intuições que eu tenho com ela, eu tomo muito cuidado. Primeiro porque eu quero me proteger, porque se eu ver qualquer risco para ela, eu vou ficar muito mal. E segundo, porque eu também não quero assustá-la. Então vocês veem como tem os dois lados? Por um lado é muito bom, mas tem um lado ruim da situação. Mas enfim, fui crescendo, eu sempre fazia parte isso da nossa vida e da nossa família. Minha tia, ela jogava runas, uma outra tia lia tarô dos anjos, a minha mãe sempre com muita intuição de sentir, de ver, e eu sempre muito distante disso tudo, eu nunca quis saber. Muitos anos minha avó atendendo, e até que um certo dia, era engraçado que ela previu inclusive o dia que ela ia falecer, que ela faleceu, ela previu o mês, e ela falou assim, olha, na primeira semana aqui eu vou desencarnar. E no dia que ela faleceu, ela avisou um amigo dela. Gente, muito bizarro, mas depois eu faço um outro capítulo contando isso. Mas aí ela veio a falecer. Meu filho tinha 1 aninho de idade, meu primogênito, e ela deixou alguns recados, né, para algumas pessoas. Ela falou, inclusive, que alguém da família iria substituí-la. E como a vida dela era muito corrida, ela atendia o dia inteiro, tudo, era engraçado que até para nós, que éramos da família, para vê-la era um transtorno, viu? A casa dela sempre cheia de gente, sempre atendendo o dia inteiro, era muito complicado. E principalmente quando ela começou a ser guru dos famosos, ela participou na época do programa do Faustão, ela atendeu muitos famosos, ela e a mãe de Nala ficavam sempre muito juntas. E aí eu fui vendo, fui analisando tudo, e ela falou para todo mundo que iria ter um substituto da família, que iria demorar, mas que teria alguém que ia substituí-la. Foi passando, meu filho tinha 1 aninho de idade, ela virou para mim, quando ela faleceu, ela falou assim, olha, ela deixou algumas coisas, previu mesmo, né, que meu filho teria uma sensibilidade maior, tudo que eu iria ter que cuidar disso. E foi passando e dito e feito, meu filho, mais ou menos aí desde os 3, 4 aninhos, meu filho via muitas coisas em casa. Então ele via, ele sentia, ele falava assim, mamãe, tava assim na porta do banheiro com o corredor da sala. Mamãe, tem um cachorro ali, eu não vou passar porque ele vai me morder. E eu muito até, sabe quando você não dá, não, tá bom filho, puxa, mãe, um pouco de imaginação, amiguinho imaginário, o cachorrinho imaginário dele. Ah, filho, fica tranquilo, não, pode vir que não vai acontecer. Não, mamãe, se eu passar, o cachorro vai me morder. Enfim, eu acabava insistindo, passa, então vem aqui que a mamãe vai te proteger. Ele passava, o cachorro vinha pra cima dele. Ele abria um berreiro, gente, como se ele tivesse tomado uma mordida. E eu comecei a ficar muito preocupada com isso, porque ele era muito pequeno e toda hora ele tinha essas sensações. E por sua vez, eu tava ali na católica, bonitinha, não conhecia e tinha muito medo, né, de tudo isso. Até que eu fui obrigada, depois de vários acontecimentos em casa, de ele acordar de madrugada, de ele acordar sempre pedindo ajuda, gritando, mãe, tem uma pessoa sentada na minha cama. Então sempre eu e o pai dele tivemos que, sabe, vamos ver o que está acontecendo. Fui em diversos centros espíritas, comecei a entender, fui no Perseverança, que é da Dona Guiomar, que foi a pessoa que mais me ajudou, porque eu também fui na federação, ali na Federação Espírita, na Paula Souza. Então, eu fui em vários lugares para entender o que estava acontecendo. E na realidade, eu tinha que até ensinar para ele
que ele era um médium, mas que, puxa, ele tinha que aprender também. Como é que é uma criança e 4, 5 anos, você vai explicar isso tudo? Foi muito complicado. Mas com a ajuda delas, principalmente do Perseverança, isso foi ajudando, arrumando, ele foi entendendo. Aí na Federação Espírita a gente também assistiu algumas palestras. Acabei virando espírita mesmo e conhecendo e frequentando com ele. Até chegando mais ou menos nos 13, 14 anos, nós resolvemos fechar esse ciclo nele, né? Fechar um pouquinho essa mediunidade, porque atrapalhava demais. Ele às vezes não dormia à noite, ele sentia as pessoas tocando nele, era muito complicado. E aí, depois de muito estudo, vimos que ele era um médium de cura, e por isso tantos espíritos procuravam, que era na intenção de ajudar mesmo, para curar as pessoas, mas ele não entendia. Aí ele começou a ler um pouco mais, ele começou a assistir filmes do Chico Xavier, ele começou a ver toda a vida de Chico Xavier, para realmente se inteirar. Aí ficou mais fácil, porque ele já estava aí na adolescência, ele já tinha esse discernimento do que estava acontecendo. E aos poucos eu fui indo junto com ele. De certa forma, hoje eu encaro assim, que eu estava sendo preparada e não sabia, porque eu tinha muito medo disso tudo. E aí foi passando meu medo. É aquela coisa, né? Quem é mãe aqui vai entender. A gente, quando o nosso filho tem um problema, a gente abraça com unhas e dentes. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu fui lá, abracei, eu falei, bom, tenho que ajudar. E eu tive que perder o medo, porque como é que eu podia mostrar para o meu filho que eu tinha medo disso tudo? Ele precisava entender. Eu precisava ajudá-lo de alguma forma, então eu também não podia demonstrar medo. E aí, consequentemente, foi passando o meu medo também. E fomos trabalhando, travamos um pouco aí o campo mediúnico dele, que era para ele parar e se concentrar em estudo, ver o que ele ia fazer daí por diante. Mas, por outro lado, gente, foi muito engraçado, porque as pessoas que se aproximavam de mim eram sempre médiums, eram pessoas que tinham uma sensibilidade maior. Aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi realmente, como eu sentia muito avisos, eu tinha intuição e as coisas aconteciam, tudo, chegou um momento, porque assim, eu trabalhava outra área, eu sempre trabalhei na área de saúde, outra formação, tudo diferente. Quando de repente eu me vi numa situação que assim, eu começava a falar algumas coisas para as pessoas sempre me perguntaram muito o que eu achava, o que eu sentia, e eu falava. Mas chegou esse momento que eu falava assim, poxa, eu não quero mais falar, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu tinha isso dentro de mim, que eu tinha que entregar aquele recado para a pessoa, eu falava assim, poxa, e se a pessoa não quer ouvir esse recado? E se a pessoa, então eu tenho que dar esse direito da pessoa, ela tem que saber se ela quer ou não ouvir o que eu tenho para dizer, entendeu? Foi quando eu resolvi me aperfeiçoar em algum oráculo. E aí eu fiquei pensando, analisando, até que eu resolvi estudar. A princípio eu falei, eu vou estudar cartas, porque eu tinha visto na época cafeomancia, porque uma das minhas tias também fazia cafeomancia, que é aquela de tomar o café, né? Vira xícara e você lê o que tá na borra do café. E aí eu realmente falei assim, não, eu quero trabalhar com as cartas. E resolvi escolher o tarô, em especial o tarô de Marsella, que foi o que eu tive, que eu mais gostei, que o meu contato de imediato foi, já me apaixonei, porque na época eu olhei do baralho cigano, mas o tarô de Marsella foi o que eu mais gostei. E comecei, fiz um curso durante um ano, numa escola conceituada, porque eu não achava que não bastava só eu chegar para você e falar, olha, isso. Eu tinha que ter esse oráculo meio que me auxiliando numa jogada. Posteriormente me formei, foi assim maravilhoso, eu comecei a atender no final de 2016 e não fui parando, né? Na realidade eu fui crescendo, até que eu tive que colocar as atividades que eu fazia de lado e fui me dedicando cada vez mais ao tarô, realmente. E percebi, estudando oráculos, e percebi como que as coisas vão acontecer na nossa vida, quando caiu a astrologia. E aí eu comecei a me apaixonar por tudo. E aí eu falei, puxa, eu vou fazer astrologia. Eu quero ser astróloga porque é um complemento perfeito, porque a partir do momento que você tem um mapa natal,
de uma pessoa, você começa a ter muito mais noção, e aí entrando junto com o tarô é tudo muito significativo. E aí eu comecei a me aperfeiçoar. Então aí eu fiz, são 3 anos aí para ter tudo básico, desde sinastria, você saber tudo aí, o basicão de astrologia. Ainda não parei, tá, gente? Porque tem astrologia kármica, tem tanta áreas da astrologia, porque realmente é um assunto apaixonante. Mas através disso, hoje eu faço os atendimentos, né? Quem me procura, eu puxo uma mapa astral, eu faço uma mandala aqui, uma jogada de tarô, e consigo ajudar as pessoas da melhor forma possível, orientando, trazendo um pouco de aprendizado, trazendo um pouco de evolução e fazendo com que as pessoas determinem algumas coisas na vida dela. Eu vou gravar ainda outros vídeos para vocês, mas eu vou falar muito ainda do tarô, para quem é leigo entender bem para que serve o tarô. Vou fazer a mesma coisa com a astrologia. E assim, aceito o que vocês quiserem saber, perguntas, podem deixar aqui, deixem um like nos nossos vídeos, aqui no nosso canal. E sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui a pergunta que eu vou estar respondendo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido um pouquinho mais, vocês tenham entendido como é que eu entrei nisso tudo, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui a perguntinha, tá bom? E deixa um like. Muito obrigada pelo carinho, um grande beijo para vocês, meus raios de sol. Fiquem com Deus.